Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica. Nessa aula a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre sinais senoidais e eu queria mostrar como a gente resolve o problema de encontrar a expressão matemática a partir do gráfico de uma dada senoide. Então eu tenho aqui no mesmo gráfico 4 curvas e eu vou resolver o problema de encontrar a expressão para a função V2 de t, representando aqui uma tensão elétrica. Então, a gente já conhece a expressão completa da senoide, a função matemática completa, e aí a gente já sabe os parâmetros que nós temos que encontrar. A gente pode, então, começar pelo valor de pico, que é o mais intuitivo, e aí a gente vai só olhar aqui o valor máximo atingido por essa função V2. A gente pode destacar o V2 aqui no gráfico, só para ficar diferente, né, das outras funções. O V2 é essa curva que tem o maior valor de pico aqui, né, só para a gente diferenciar, bom, sem alterar muito o gráfico, só para a gente marcar. E aí, a gente já vê aqui claramente o valor de pico para essa função é cerca de 10, né, mais ou menos. Aqui o gráfico não está com os valores certinhos, mas a gente pode marcar uma linha e projetar aqui, mais ou menos. O nosso gráfico, na verdade, ele está indo de 3 em 3, né, 3 volts ou 3 amperes, dependendo da função que a gente está analisando. Então, a gente tem um gráfico de V ou de I em função de T. Aqui a gente está olhando uma tensão, então vai ser o gráfico Y, o eixo Y, desculpa, vai ser volts. Então, a gente sabe aqui que a gente consegue projetar e olhar que esse ponto aqui é mais ou menos 12 volts, ok? E aí, já vamos escrever isso aqui na nossa expressão. Vamos colocar aqui embaixo e depois a gente substitui tudo na expressão. Então, o Vp para essa função é igual a 12 volts. Sempre o valor de pico ele vai ter a unidade da grandeza que essa curva está representando. Então, nesse caso, se é uma tensão, é volts. O próximo parâmetro que a gente precisa encontrar é o ômega, que é a velocidade angular dessa forma de onda. E aí o ômega a gente sabe que é um alfa sobre tempo. E aí a gente pode pegar um valor específico de tempo, que é o período. Então a gente sabe que um período é quando é o tempo que a onda gasta para completar uma volta no círculo trigonométrico, ou seja, completar um deslocamento angular de 2π radiano. Então, período. Como que a gente visualiza o período nessa curva aqui? A gente pode pegar aqui, podemos olhar do início mesmo, a curva ela passa pelo seu pico negativo, sai do pico negativo, né, passa pelo zero, atinge o pico positivo, zero e volta para o pico negativo. Então, o período T é exatamente esse intervalo de tempo que ela gasta para se deslocar de um vale a outro, né? Existe esse termo vale, acho que é mais usado nas análises de física. Então, de um pico negativo ao outro, ou de um zero a outro, ou de um pico positivo a outro. Tá? Aqui eu estou olhando o pico negativo porque a gente não está com a curva inteira E aí, eu vou marcar aqui, vou olhar, projetar no meu gráfico no eixo do tempo e observar qual que é o valor desse período. Então, a gente vê aqui que o T maiúsculo, né, que é um tempo específico do período, é 10 segundos. Então, a gente vai calcular 2π sobre 10. Como que a gente faz essa conta? O π é um número, gente, é 3 vezes 14, 16, enfim. Então, a gente simplesmente vai calcular jogando o número π aqui. Então, 2 vezes 3, bom, não vou substituir aqui, mas vou colocar aqui, mas você vai digitar direto na calculadora e vai achar
o seu valor de ômega, ok? E arredondei o meu resultado aqui com 3 casas decimais e sempre lembrando que o ômega é em radiano por segundo. Então, achei o ômega. A gente parte, então, para o ângulo de fase, que é o único parâmetro que está faltando aqui. E como que a gente vai fazer isso? Observando a técnica que nós já aprendemos. A gente vai fazer uma análise dessa função partindo aqui no tempo, num ponto específico, né, que é o ponto referente, o para-ordenado referente ao tempo zero. Então, a gente vai colocar o valor de t igual a zero. Vamos observar quem é o alfa. O alfa é esse ângulo que está aqui dentro. Ah, um detalhe. Eu escolhi representar essa curva usando a função cosseno. Mas eu poderia também representar essa variação senoidal através da função seno. Ok? A senoide, ela agrupa, né, essas duas funções, a seno e a cosseno. É uma generalização. Tanto faz, tá? A única diferença, se a gente quisesse escrever essa função, essa variação que está dada, né, ela está representando um fenômeno que é uma tensão, uma grandeza, se eu escolhesse representá-la com a função seno, o que ia mudar? A única coisa que mudaria seria esse ângulo de fase, porque a gente vai ver que um seno é um cosseno deslocado ou defasado de 90 graus. Então, eu escolhi colocar a cossenoide aqui, porque a gente já tem feito tudo com a senoide, só para mostrar que é possível. E aí, o meu alfa é tudo que sempre está aqui nesse parênteses, o ângulo do qual eu vou calcular o cosseno, nesse caso. E aí, a gente sabe que isso aqui é ômega t mais θv. Para completar nossa tabela, a gente vai colocar aqui o valor do cosseno de alfa. A gente pode escrever essa expressão mais resumida, assim como um VP de alfa, não, de alfa, desculpa. Cosseno de alfa. E aí eu vou colocar esse valor na tabela, cosseno de alfa. E, por fim, vou colocar na tabela também o valor do FT, ou a gente já pode preencher aqui do V2 de T. V2 de T para o T igual a zero, a gente pode até colocar aqui também o T já destacando que a gente precisa observar o T igual a zero, então eu já posso colocar aqui. A gente tem que olhar no gráfico. Então, a gente vai olhar lá e observar que no tempo, no instante t igual a zero, o meu V2 de t vale menos 12 volts. E aí, eu vou jogar aqui menos 12 volts. Com isso, e com o valor de pico, a gente já vai calcular primeiro o valor do cosseno de alfa. Então, vou pegar aqui V2 de t é VP cosseno alfa. O VP a gente viu que é 12. Cosseno alfa. E o V2 no instante de tempo que a gente quer, que é o zero, é menos 12. Então, a gente viu que o cosseno de alfa é igual a menos 1. Então, para achar o alfa, o que a gente vai fazer? Alfa vai ser cosseno a menos 1, que é a função inversa, né? De menos 1, que é a mesma coisa de perguntar quem é o ângulo que possui o cosseno igual a menos 1. Bom, a gente vai ver que para alguns ângulos a gente não vai ter dúvida de qual que para alguns cossenos, na verdade, a gente não vai, ou seno, a gente não vai ter dúvida de qual é aquele ângulo que está fornecendo o seno.
Nesse caso, por exemplo, se a gente olhar no círculo trigonométrico o seno igual a -1, o cosseno igual a -1, a gente vai ver que o ângulo referente é o de 180 graus ou π radiano. Então, aqui a nossa função cosseno a -1, ela vai fornecer direto o meu valor de alfa igual a π, ok? E aí eu vou mostrar em seguida quando a gente tem dois ângulos que fornecem o mesmo cosseno. E aí como que a gente faz para determinar aqui na nossa conta se a gente escolhe um ou outro, tá? Mas aqui, né, nessa expressão, o alfa foi igual a π, então tudo certo. O alfa igual a π, porque o cosseno era -1, então tudo certo. E aí a gente vai substituir o valor de alfa aqui, igual a π radiano, e o cosseno a gente já tinha calculado que é -1. O que vai faltar calcular? O θv, que é o nosso interesse. Então, a gente vai usar a expressão do alfa igual a ômega t mais θv. Eu coloquei o v aqui só para mostrar um índice de tensão, um v de tensão. E aí eu vou isolar o θv. θv será alfa que é π, menos ômega t. Esse ômega t é zero, porque a gente está no tempo zero. Então, a gente encontrou simplesmente o θv igual a π radiano, ok? E aí, eu queria falar nos casos em que, quando a gente fizer o alfa igual a cosseno a -1, por exemplo, de um valor que é de 0,707, que é o cosseno desses dois ângulos, tanto o 45 como o 315 graus, a gente vai ter, então, para esses dois ângulos, a gente teria o mesmo cosseno. Então, qual o ângulo que a gente vai escolher? A gente vai escolher o 45 graus, eu estou colocando em graus para ficar mais fácil de visualizar. Ou a gente vai escolher para colocar na nossa função o ângulo de 315. Faz diferença? Aí eu vou mostrar, eu queria mostrar o gráfico das senoides, né, para esses dois casos. Então, eu coloquei aqui a representação de duas curvas que são relativas a esses dois vetores que estariam girando aqui no nosso círculo. Então, um seria esse vetor, né, que a gente poderia representar por um vetor, ou por um ponto, ou por um corredor, como a gente já fez anteriormente, uma pessoa dando a volta ali no círculo trigonométrico, mas a gente já pode começar a falar de vetor, né, se a gente considerar dois vetores girando no sentido, lembrando sempre que a gente considera o sentido de giro aqui, o sentido anti-horário, então ambos estão girando aqui com o mesmo ômega no sentido anti-horário do círculo trigonométrico. Então, a gente tem o corredor A e o corredor B, representados por esses vetores A e B. Então, essa curva é de duas senoides que têm o mesmo valor de pico e a mesma frequência angular, portanto, velocidade angular, portanto, a mesma frequência em Hertz. E aí, se a gente fizer essa conta que nós fizemos para achar o ângulo de fase, qual situação que a gente vai ter? Se a gente observa num instante de tempo igual a zero para as duas funções nesse gráfico, o que a gente vê? Elas têm o mesmo valor, olha, num instante de tempo igual a zero. Então, esse cosseno, ele vai dar igual, o mesmo valor. Como que a gente vai escolher entre um e outro? A gente vai observar o seguinte, a gente vai observar o andamento da onda. Então, olha, essa daqui, ambas estão no cosseno igual a 0,707. Isso é um exemplo, tá, gente? Eu coloquei a função, ambas as funções, com as seguintes expressões, tá? Eu vou colocar aqui só para ilustrar. Eu coloquei um f de A igual a 10 cosseno de π sobre 5t, que é exatamente esse valor de frequência que a gente estava usando, mais π sobre 4, que é 45 graus, e eu coloquei um f de B, um fb igual a 10 cosseno π sobre 5t menos π sobre 4. Então, eu estou mostrando a diferença, tá?
No nosso gráfico, se a gente fizesse a análise para essas duas funções, a gente ia ver que ambas têm o mesmo valor da função no instante tempo zero, e aí os cossenos seriam iguais. O que a gente vê? A função A, que é em vermelho, olha, ela está nesse cosseno, que eu vou marcar aqui, que é esse cosseno, que se a gente projeta na função, no eixo trigonométrico da função, elas estão exatamente nesse valor de 100, que é 0,707. Esse valor aqui. Ok? Eu vou colocar ele aqui no cantinho, 707. Então, no instante de tempo zero, a função, o valor do cosseno é esse aqui. O que acontece com a vermelha? A vermelha, olha, o seno, à medida que o corredor aqui ele caminha, então vou colocar aqui ele continuando o seu movimento, à medida que ele caminha, o que vai acontecendo? O ângulo vai aumentando, né? E o cosseno vai diminuindo até chegar novamente ao zero. Então, olha, para esse caso, a gente vê que o ângulo só poderia ser 45 graus para representar essa função, ok? Então, se eu tenho o problema de ter só os gráficos e não sei qual ângulo escolher, eu tenho que observar o movimento delas. Essa daqui, ó, ela está diminuindo o ângulo, está diminuindo o cosseno, e vai chegar uma hora que ela vai atingir o cosseno igual a zero, né? Na sequência que ela vai atingir o cosseno igual a zero. Então, se a gente acompanhar o ciclo, o ângulo só pode ser esse aqui. Por quê? Se a gente for olhar para o vetor que está no 315, o que ele vai fazer? Se ele está percorrendo aqui, olha o que está acontecendo. O ângulo vai... o cosseno ele vai aumentando até chegar no valor máximo, que é 1. Então, a função de cima, olha, ela vai aumentando o cosseno até chegar em 1, e a função de baixo ela vai diminuindo o cosseno até chegar a 0. Né? Então, para representar essa forma de onda em azul, a gente só pode escolher o ângulo de fase igual a 315. E para representar a onda em vermelho, a gente vai escolher o 45, apesar das duas terem aqui a mesma partida, o mesmo cosseno de partida, digamos assim, ok? Mas vai dar diferença entre um e outro se a gente escrever nas funções, tudo bem? Apesar dessa coincidência aqui deles terem o mesmo cosseno. Então, cuidado com isso na hora de ter ângulos diferentes aqui, desses ângulos mais fáceis, ok? Então, aqui a gente finalizou, a gente encontrou a nossa função V2 de t igual a valor de pico 12, então 12 vezes cosseno de ômega, que é 0,28 radianos, ou se a gente não fizesse essa conta, isso aqui ficaria π sobre 5, eu vou deixar assim, π sobre 5t, mais π, que é o ângulo de fase. Então, a gente já achou a função completa. Isso aqui vai ser sempre, fornecer sempre um valor em volts, né, porque é tensão. A gente achou a função, a expressão completa para essa forma de onda. Né? Se a gente jogar todos esses valores de tempo naquela expressão, a gente vai conseguir traçar essa curva. Ok? Então, é isso e até a próxima.